parece que o ano passado, com a vitória na volta, ele próprio admitia, não é? Andava há muitos anos à procura dessa vitória, e nós sabemos o que significa para um ciclista português, que corre sobretudo em Portugal, ganhar uma etapa na volta a Portugal. É o coroar de uma carreira. Depois já se pode pedir mais, mas ganhar a primeira etapa, e até poderia ser a última, deixa-te sempre, não só na história da corrida, mas dá-te sempre um estatuto. Um dia que te retires, podes dizer: ganhei uma etapa na volta a Portugal. E portanto, claro, também pode ter sido um momento. Aliás, foi seguramente um momento importante na carreira do Hugo Nunes, mas pode ser um ponto de partida para algo mais. Sim, eu diria que o Hugo Nunes teve altos e baixos na sua carreira, e ele sempre foi um ciclista da Rádio Popular Boa Vista, agora a Feira dos Sofás Boa Vista, como é conhecida em 2026, mas o Hugo Nunes fez praticamente toda a sua carreira na equipa do Bessa, e portanto esta mudança para a equipa do Hernani Broco no ano passado, naturalmente pelo resultado que tu acabas de dizer, foi fantástico, pela camisola de melhor trepador na competição, que ele já tinha alcançado há uns anos atrás, em 2020, no seu segundo ou terceiro ano como ciclista profissional. Acabou por ser importante, mas esta mudança traz-lhe uma confiança superior, na minha opinião. Eu acho que ele é daqueles ciclistas, o Hugo Nunes, que ao ter estado no Boa Vista durante muitos anos, não sei se ficou numa zona de conforto, se sentia que alguma coisa não estava a correr bem, e a mudança foi a decisão que ele teve no final da temporada passada, quando ingressou na Credibon LA Alumínios, e isso faz com que realmente as coisas tenham sido diferentes. O Hernani Broco, como diretor, um diretor jovem do nosso pelotão, acabou por fazer uma aposta forte na entrada do Hugo Nunes, e as coisas correram bem, porque o Hernani também andava à procura de uma primeira vitória como diretor desportivo na volta a Portugal, e foi juntar o 1+1 com o Hugo Nunes. As coisas correram bem. A Credibon no ano passado faz uma belíssima volta a Portugal, com gente muito jovem, apesar do Hugo Nunes ser já, diria, um dos veteranos da equipa, apesar dos seus 28 anos na altura, agora já com 29, e a caminho dos 30, mas é uma equipa realmente que eu pessoalmente gosto muito de ver correr, porque o Hernani sempre teve aquele ADN de atacar, e ontem foi prova disso, que meteu 2 homens na frente da corrida, hoje mete o Hugo Nunes, e portanto isto é uma demonstração também do querer. Por vezes quer-se e não se consegue, outras vezes as coisas saem bem em todos os aspectos, e hoje mais uma vez a Credibon volta a estar em destaque nesta etapa, juntamente com a equipa da Anicolora. Muito bem novamente a equipa do Américo Silva, porque esteve bem ontem com o Tomás Conta, e hoje acompanhado pelo Tivani, estão-se a defender de uma forma brilhante naquilo que é o objetivo, acredito eu, principal, que é levar pelo segundo ano consecutivo a camisola de melhor trepador no final da volta ao Algarve. No ano passado com o Tivani, este ano a aposta indica que é o Tomás Conta, que começou muito bem também na Figueira da Foz, e que está bem embalado para sair daqui como o rei da montanha, porque hoje já somou 3 pontos, juntando aos 6 de ontem. Mesmo que não venha a pontuar no Alta Foia, se juntar mais 3 pontos na próxima contagem de montanha, ficará com 12, e isso já lhe dá uma segurança importante na etapa, porque lembrando, no Alta Foia, quem vier a vencer a etapa soma logo automaticamente 10 pontos, e para Tomás Conte somar aqui mais 3, dá-lhe logo automaticamente a manutenção da camisola de rei da montanha. Hugo Nunes, ciclista natural de Frazão, freguesia de Passos de Ferreira, onde foi homenageado no ano passado, depois da tal vitória que aqui mencionamos na volta a Portugal. Hoje na fuga hoje estava aqui a lembrar, Paulo Martins, agora que vamos ver aqui também a altimetria em relação àquilo que já foi percorrido. Tivemos a primeira meta volante do dia em Paderne, logo a seguir tivemos a passagem na localidade de Alte, que é aquela, eu diria, icónica localidade onde está colocado o estendal da volta, que é também uma das imagens mais vistas e partilhadas nas redes sociais cada vez que passamos por Alte, com aquele estendal e um colorido espetacular. Hoje os ciclistas passaram por Alte e pelo estendal da volta ao Algarve antes de acederem à contagem inicial de montanha do dia.
na picota. Agora estão na transição, mas esta é uma transição que é tudo menos suave. Dia de sobe e desce até à subida final. Nesta edição 52 da Volta ao Algarve, espera-se o primeiro grande duelo entre João Almeida e Juan Ayuso. Com autorização, naturalmente, a Ineos de Paulo Seixas, etc. Todos aqueles que cá estão de olhos postos também na vitória final. Mas Almeida e Ayuso, os dois velhos companheiros, velhos conhecidos, dois ciclistas que fizeram correr muita tinta enquanto eram colegas de equipa, agora estão finalmente com a possibilidade de se medirem, não é? E eu julgo que não há nada como termos aqui isto não vai ser nenhum tira-teimas, porque eles vão ter muitas oportunidades para se medir ao longo das suas carreiras. Embora este ano, por exemplo, o Juan Ayuso esteja apontado ao Tour de France e o João Almeida ao Giro de Itália. Mas vão ter outras oportunidades. Esta é apenas a primeira. Claro, por ser a primeira, também lhe damos um bocadinho mais de importância do que aquilo que seria habitual. Corredores com muito talento, com o mesmo objetivo e com um passado. Sim, é sempre um embate que obviamente nós portugueses estamos sempre na expectativa de ver com a saída do Ayuso da UAE, onde claramente não havia entendimento entre os dois, por muito que digam que são amigos, na minha opinião não o são, mas é uma opinião própria. Posso estar erradamente a dizer algo que não é verdade. Mas o embate é aquilo que mais desejamos, independentemente de serem amigos ou não amigos. Em cima da bicicleta podem até ser os melhores amigos, mas qualquer um dos dois quer ganhar e, portanto, o João vai fazer tudo para derrotar o Juan Ayuso e o Juan Ayuso vai tentar tudo por tudo para derrotar não só o João, como também todos os outros, porque eles estão aqui para tentar vencer a Volta ao Algarve pela primeira vez. E não correm só um contra o outro, também claro. Há muito mais atletas. Este é um deles, um ex-campeão, Dani Martínez. É uma subida nova para mim, as duas vezes que he hecho esta carreira he subido por dois lados, por el outro lado, que é diferente, así que hoy será nuevo para mí, pero con la motivación al 100%. ¿Cuál es esta estrategia en el equipo? ¿Es de tener más de un líder o es solo todo para Florian? ¿Qué es la idea? Sí, normalmente está Lipovic, que también está muy fuerte, que quiere hacerla bien. Así que tenemos un equipo muy fuerte que nos arropa bastante bien y esperamos responder de la mejor forma. Sempre com sorriso na cara, o simpático Dani Martínez, ex-campeão desta corrida, este ano de regresso, diz que nas duas anteriores participações nunca subiu à foia por esta vertente de casais e que, portanto, para ele também vai ser uma novidade e que na equipa da Red Bull, que está muito bem a abrir a temporada, hoje não há apenas um líder, lá está, tal tendência que temos registado na maioria das equipas aqui presentes. Temos também dois nomes fortes dentro da Red Bull para hoje, o colombiano Dani Martínez, além de Florian Lipovic, que Martínez dizia, atenção, que o Lipovic também está muito bem neste início de temporada. Ou não fosse ele o terceiro classificado da passada Volta à França. E, portanto, eu diria que Lipovic, Paulo Martins, ficou com aquele lugar que, em teoria, poderia ter ido parar ao João Almeida, caso, e isto, enfim, é aquela velha expressão, não é? O se era um grande jogador, mas nunca marcou golos. E também nunca subiu a pódios da Volta à França. Mas se o João não tivesse partido as costelas, quem sabe hoje estaríamos a falar de um ciclista que já tinha pódios nas 3 grandes voltas. É verdade, mas como tu dizes, não podemos viver e alimentar-nos dos ses. Infelizmente o João teve uma queda que o impediu de terminar a Volta à França e impediu de, muito provavelmente, alcançar esse pódio que tanto desejaria e levar também o seu próprio colega Pogačar à vitória que veio a ser solidificada pelo esloveno no final das 3 semanas, mas acabou por nos mostrar um Florian Lipovic muito jovem, com muito talento e que faz top 3. E é um ciclista que estará aqui, como dizia o Daniel Martínez, que venceu esta corrida em 2023, estará aqui com boas condições, porque não só sendo um bom especialista, é um ciclista agressivo, Lipovic, um pouco a imagem de Daniel Martínez, diga-se que os dois homens da Red Bull são ciclistas fisicamente, quando estão bem, são agressivos, gostam de atacar, gostam de mexer na corrida. E no caso do alemão, é um bom especialista do contrarrelógio. Não sei se melhor ou pior do que o Juan Ayuso e o próprio João Almeida, mas é um excelente especialista nesse campo. E é mais um daqueles que, quando chegarmos ao dia do contrarrelógio, depois temos que pôr em cima da mesa a possibilidade
dele também poder derrotar os seus adversários e meter-se na fila de liderança dos homens que estão aqui para vencer a prova. Não sei se concordas com esta minha análise em relação ao Lipovic, mas é realmente um ciclista que tem provado, principalmente 2025, pela sua polivalência, pela sua agressividade, e alguns dos resultados que ele atingiu em 2025 teve a ver com essa sua capacidade agressiva e forma física também de aguentar o impacto dos ataques dos adversários, mas acima de tudo o contrarrelógio, onde ele teve sempre, durante todos os contrarrelógios que fez no ano passado, sempre ou quase sempre entre o top 5, e estamos a falar de alguns dos contrarrelógios onde estava Pogacar, onde estava Remco Evenepoel, onde estava Filippo Ganna. É um ciclista desde logo que evoluiu muitíssimo no ano 2025, é talvez um dos 3-4 ciclistas que maior progressão foi registando. Isso também se deve ao facto de estar numa equipa que ela própria evoluiu positivamente, trabalha cada vez melhor o contrarrelógio. A Red Bull Bora Hansgrohe, desde a entrada da Red Bull, otimizou os processos da antiga Bora Hansgrohe. A liderança da equipa é a mesma, mas os recursos são muito maiores. E agora com a entrada do Remco, acho que toda a gente fica a ganhar. Toda a gente que está ali naquela equipa fica a ganhar. Mas nós hoje, por exemplo, durante a Volta a Andaluzia, Paulo, se bem te recordas, falávamos dos recursos de que dispõe, por exemplo, uma Visma. No caso da Red Bull, a Red Bull está hoje em dia a trabalhar em termos de inovação e de otimização da performance, está a trabalhar com ferramentas com as quais nunca tinha tido a possibilidade de trabalhar, e muito poucas equipas de ciclismo têm a possibilidade de treinar, por exemplo, ou testar, mais do que treinar, testar no túnel de vento, que é um espaço caríssimo, e eles testam em Birmingham, naquele túnel que é uma antiga linha de comboio, o túnel de Catsby, na zona de Birmingham, nas Midlands inglesas. Antigamente, só equipas de Fórmula 1 e da indústria do automóvel é que conseguiam aceder a esse tipo de sítios, e hoje em dia temos equipas de ciclismo que acedem às mesmas infraestruturas e à mesma tecnologia que as grandes equipas de Fórmula 1 também usaram durante muito tempo. E isto não é por acaso, é que a Red Bull também tem uma equipa de Fórmula 1. E a Red Bull também está bem inserida noutros desportos. E há uma partilha de conhecimento que já chegou às equipas de ciclismo. E esta partilha de conhecimento é muito importante. O Dan Bigham, por exemplo, o diretor de performance da equipa Red Bull, trabalha, tem o seu escritório alojado nas mesmas instalações que os engenheiros da equipa de Fórmula 1 e que outras pessoas que se dedicam a otimizar a performance dos muitos atletas Red Bull, porque a Red Bull tem uma equipa de ciclismo, mas tem outros atletas de muitíssimas modalidades que também são atletas Red Bull e que beneficiam desta grande estrutura. Portanto, isto faz toda a diferença. E é normal que os resultados globais da equipa no contrarrelógio tenham melhorado. Agora tem o melhor contrarrelogista do mundo. E tem, na minha opinião, um dos melhores diretores de performance do mundo, que é o Dan Bigham. Escusado será dizer para aqueles que não cheguem na pista que o Dan Bigham é um velho conhecido da seleção britânica, um homem da perseguição, um homem do estudo, um homem da ciência. O que a Ineos ficou a perder e a Red Bull ficou a ganhar com a transferência do Dan Bigham. Estou muito curioso para ver o resultado do contrarrelógio de Vila Moura. Vai ser um dia, quem sabe, potencialmente até mais decisivo do que as duas chegadas em alto. Tradicionalmente, como tu tens vindo também a explicar, a quem nunca viu, por exemplo, a volta ao Algarve e esteja a pensar, bom, hoje no Alto da Foia vão-se fazer diferenças de minutos. Não vão. Vão-se fazer diferenças de segundos e habitualmente até se fazem cortes pequeninos. Dependendo de como seja a abordagem antes da Foia à subida de Casais, poderão alargar-se as diferenças um bocadinho mais do que o habitual. Mas é muito mais provável que as diferenças finais da geral possam ser marcadas no contrarrelógio, porque é um contrarrelógio, enfim, para os parâmetros do contrarrelógio moderno, contrarrelógio longo, 20 km. Se fôssemos comparar com outras eras do ciclismo, era um micro contrarrelógio.
Mas 20 km hoje em dia, tendo em conta que este ano a volta à França nem sequer chega a 10 km o total de contrarrelógio, podemos dizer que aqui temos o dobro de contrarrelógio que vai haver na volta à França. Portanto, é um grande teste que vamos ter. E provavelmente vamos ter diferenças importantes a fazerem-se nesse dia, em Vila Moura, contrarrelógio totalmente plano. João Almeida, eu diria que tem tudo para estar na discussão. Parece-me que não é o favorito no dia do contrarrelógio, porque estão aqui ciclistas que já foram campeões da Europa e campeões do mundo na especialidade, e esses são aqueles para os quais tu tens vindo a chamar a atenção, que é preciso descartar no dia de hoje: o Stefan Kung, os Filippo Ganna, as grandes máquinas roladoras dentro deste pelotão, que também se sabem defender em terrenos como a Foia, quando a chegada é menos atacada e o ritmo de subida é ligeiramente mais conservador. Eu diria que o Filippo Ganna já o podemos descartar a esta distância, porque é o homem que vem aqui a trabalhar na frente do pelotão, portanto já está a ditar aqui a missão que ele vai ter pela frente. Por menos parece-me ser Filippo Ganna a esta distância, não posso estar errado, mas vamos aguardar. Talvez até nem seja Filippo Ganna e pudesse ser outro ciclista, não tive a certeza. Mas o Kung também, não é, Paulo? Porque nós temos visto esta temporada as equipas muito focadas naquilo que querem fazer, ou seja, vivemos na era da especialização, e nós vimos, por exemplo, no início da temporada a Tudor fazer o contrarrelógio por equipas em Maiorca, e vimos o Stefan Kung testar uma bicicleta protótipo. Exato. Da BMC. Portanto, o Stefan Kung está claramente apostado no contrarrelógio, e é provável que ele venha com a ideia de fazer um grande contrarrelógio, estar na luta pelo contrarrelógio, e não por fazer um bom contrarrelógio ter que depois também se posicionar na luta pela classificação geral, porque ele este ano tem o objetivo, é o primeiro ano dele na Tudor. Ele terá o objetivo de primeiro se voltar a ser ganhador no contrarrelógio, otimizar o material de olho na volta à França. Portanto, parece-me que, embora no plano teórico tínhamos sempre esta questão contrarrelogistas versus voltistas, trepadores, podemos ter aqui as coisas um bocadinho mais segmentadas este ano, pelo contexto particular de cada um deles. E no caso do Ganna, o contexto é um bocadinho diferente, porque o Ganna poderia perfeitamente meter-se nestas lutas, se tivesse com esse objetivo, mas traz na equipa Vauquelin, Only e também o Thymen Arensman. Portanto, como é que vamos dizer ao Filippo Ganna que ele também vai ser o quarto líder da Ineos? Então, mas afinal começa a haver quase mais líderes do que gregários. Talvez tenha a ver com esta questão da especialização, o facto de dizermos que no plano teórico Ganna e Kung são candidatos, porque são, e já o demonstraram no passado. O Ganna inclusivamente esteve muito perto de ganhar uma volta ao Algarve, mas este ano o contexto específico, cada um dentro das suas respectivas equipas, a mim pelo menos dá-me a entender que estão mais orientados para o dia do contrarrelógio do que para a classificação geral. Sim, a sensação que eu fico, e pelo aquilo que acabaste de explicar, eu também fico com essa ideia, mas enquanto eu não os ver os dois a ficar para trás no dia de hoje, sem dúvida. Mas faz sentido, e concordo plenamente com aquilo que tu acabas de dizer. Mas depois há o historial dos dois. Obviamente temos que pegar numa Ineos, e quando há pouco ouvimos Vauquelin a afirmar nas suas próprias palavras de que há 3 líderes, e não citou os outros 2, mas acreditando eu que ele era um deles, e os outros 2 já explicámos que é o Oscar Onley e o Arensman, pelo menos esta é a minha opinião, mas o Kung, explicaste também agora rigorosamente aquilo que a Tudor garantidamente estará a trabalhar, a pensar numa volta à França, e ele vem aqui fazer o teste, e lembrando que ele é um ciclista que já ganhou um dos contrarrelógios dos anos anteriores, 2019 ou 2020. Num desses anos ele ganha o contrarrelógio aqui na volta ao Algarve, é um dos anos que ele fecha top 10 na competição, mas eram outros tempos. Portanto é um Kung que anda à procura há mais de um ano de uma vitória de um contrarrelógio individual, porque a última vez que o conseguiu fazer foi precisamente na Volta à Espanha de 2024. No último dia, ao fim de 3 semanas, Kung venceu o contrarrelógio final da Volta à Espanha, e portanto 2025 ele não conseguiu qualquer vitória. Ele anda à procura desse momento há alguns meses. Segue o pelotão a bom ritmo em direção ao primeiro dia seletivo da volta ao Algarve. Foi via Casais. Vamos até à Serra de Monchique.
para perceber quem quer estar na luta pela volta ao Algarve. Dia de respostas, naturalmente não será dia de conclusões, porque ainda faltam depois deste mais 3 jornadas, mas a verdade é que vai ser um dia para começarmos a perceber quem quer estar na luta por esta corrida, uma corrida onde está João Almeida. Muito se tem falado de João Almeida neste início de temporada. Achei curiosa uma peça que li hoje no site da Rádio Renascença. Uma entrevista feita pelo Eduardo Soares da Silva ao Geraint Thomas, Paulo Martins, que se retirou no finalzinho da época passada e agora é um dos diretores da Ineos Grenadiers. Não é alheio o facto do Geraint Thomas ter agora passado para o carro, também o facto do ano passado ter regressado o Dave Brailsford à equipa da Ineos. A Ineos passou por uma transição muito complicada quando o Brailsford saiu para assumir funções de gestão no Manchester United, porque o dono do Manchester United é o mesmo da Ineos. Agora o Brailsford está de regresso. Ele foi o diretor que pôs a Sky no mapa do ciclismo mundial e que também ajudou a viver o Geraint Thomas as suas melhores fases, melhores corridas. O Geraint Thomas campeão da Volta à França, por exemplo. Agora Thomas está na estrutura diretiva e a Rádio Renascença dizia que certamente não diria que não à contratação de João Almeida. Portanto, é verdade que o João Almeida tem contrato ainda por vários anos, está satisfeitíssimo da vida na equipa da Emirates, tem aliás contrato até ao final de 2028, mas colocaram-lhe a pergunta: seria uma boa contratação para a Ineos? E ele disse, certamente não diria que não. Obviamente, quem é que diria que não ao João Almeida, não é? Exatamente. Quem é que era capaz de dizer que não queria o João Almeida na sua equipa? Obviamente entende-se perfeitamente o Geraint Thomas, lembrando que agora terá um papel importante, continuará a ter um papel importante, mas sentado dentro do carro da equipa da Ineos, mas lembrando que é um ex-vencedor também aqui na Volta ao Algarve, por 2 ocasiões, 2015 e 2016, anos em que aqui brilhou também este excelente ser humano, porque é daquelas pessoas que eu nunca falei com ele, nunca cruzei uma única mensagem, não sei se tiveste a oportunidade de o entrevistar alguma vez, Gonçalo, mas eu fico com a ideia que é um ser humano e um comunicativo incrível. Sim, em termos de comunicação é um craque. Aliás, eu sou um seguidor e ia dizer leitor, mas não, sou um ouvinte assíduo do podcast do Geraint Thomas. Gosto muito quando ele faz o podcast com o Luke Rowe. O Geraint Thomas é aquilo que se vê. Ele fala, muitas vezes fala sem filtro, e eu gosto de pessoas que falam sem filtro. Às vezes procuramos também opiniões genuínas, e ele é tão genuíno que nesta peça da Rádio Renascença diz isto: ainda me estou a habituar a tudo, tive que aprender a usar um portátil. É fantástico, Thomas. Estive 2 dias parado em casa e fiquei aborrecido. Claro, é que a ferramenta dele de trabalho era a bicicleta, não era portáteis. Entende-se perfeitamente. Ele explica um bocadinho o trabalho que está a fazer dentro da equipa. Ele diz que não é ele que escolhe as equipas, portanto não é ele que seleciona os atletas, naturalmente tem uma palavra a dizer, mas também não deve ser fácil, não é? Ainda o ano passado era colega da maior parte desta gente e agora ter que dizer, olha, tu vais ao Giro, tu vais ao Tour, tu ficas de fora. Isto acaba por ser sempre ali uma relação difícil, porque praticamente não está a haver tempo entre que os ciclistas terminam a sua carreira ativa como ciclistas e migram para a nova função como diretores, mas é um facto que está a acontecer, e cada vez mais. O próprio Luke Rowe, colega de podcaster do Geraint Thomas, também, entretanto, foi para a Decathlon. Vai ser muito curioso ver quem assume a responsabilidade de levar o pelotão até à subida, que está quase aí a arrebentar. Vamos ter a passagem por Casais, atenção às rampas, quase 12% de inclinação. É uma subida muito traiçoeira, são apenas 2 km, a média diz-nos que são 8%, mas depois é preciso ver a pendente máxima e há zonas bem acima dos 10% de inclinação. Estava a ver aquela parte de trás do pelotão e
e um ciclista que nesta altura eu acho que já devia de estar numa posição mais, diria, mais confortável na frente, onde está o João Almeida, onde estão outros ciclistas a pensar na geral, e falando das equipas portuguesas, via muito mal colocado na parte de trás do David Penha, da EFAPEL. É um ciclista que eu estou à espera de perceber como é que está a sua condição, mudando de equipa, saiu da equipa do Tavira, está agora na equipa da EFAPEL, um excelente trepador, talvez dos melhores que o pelotão português tem nesta temporada, e já no ano passado assim o demonstrou, mas estava numa posição ainda longe da meta, é certo, mas muito na parte de trás. Martins, fazendo aqui um bocadinho de futurologia, mas olhando para os blocos de UAE, Lidl Trek, Red Bull e Decathlon, porque é dentro destas 4 equipas. O da Ineos já analisamos há pouco, nem é preciso, acho que, dizermos aquilo que ficou bem óbvio pelas nossas palavras, mas a Ineos traz um super bloco, não é? Basta dizer que com 3 potenciais candidatos, só por aí já vemos que é a equipa que mais alternativas traz para no final do dia ter um ciclista eventualmente a ganhar a etapa. Mas depois temos a Decathlon de Paul Seixas, a Red Bull de Dani Martínez e Florian Lipovitz, a Lidl Trek de Juan Ayuso e a UAE Emirates de João Almeida. Dentro destas 4 equipas, olhamos para os blocos de cada uma delas, começando pelo da UAE Emirates. Bloco fortíssimo, de betão, diria mesmo. Sim, diria de betão, e uma equipa que está muito motivada, porque tem 4 ciclistas portugueses, que tem João Almeida como líder principal, obviamente, que tem o Morgado, que pode ser uma ajuda preciosa, inclusive numa subida como esta que hoje vamos ter pela frente, que tem uma McNulty que, quando é preciso trabalhar, é excelente, é dos ciclistas que eu acho que qualquer líder, seja dentro da UAE ou noutra qualquer equipa, McNulty é um vencedor, mas ao mesmo tempo um ciclista leal quando tem que trabalhar. Mas também está aqui, e eu não descarto ver McNulty ganhar a volta ao Algarve. É uma sensação que fico, até pela especialidade que ele tem do contrarrelógio, que é também um dos grandes que aqui está presente. Portanto, a UAE está aqui com, eu diria, um quarteto muito forte, também com o próprio Grosschartner, que poderá ser o primeiro dos 4 a trabalhar no dia de hoje, se o tiver que fazer, para impor um ritmo alto e haja um ataque do João Almeida ou do McNulty na parte final. No caso da Lidl Trek, a minha dúvida é saber o que é que Leonardo Câmara poderá ser útil a Juan Ayuso numa subida como esta da Foia com o Carlos Verona, que eu acho que são os dois que poderão estar ali mais perto do espanhol, que eu acho que mais facilmente fica isolado em relação a um João Almeida dentro dos respectivos blocos. No caso da Red Bull, nós também já tínhamos falado com o Daniel Martínez e com o Lipovitz, são as 2 pedras, não vejo outro ciclista. Tratnik talvez, dada a altura da subida, possa lá estar, mas não há muito mais dentro da Red Bull. Portanto, o bloco mais forte é claramente o da UAE, no meu ponto de vista, e depois já individualmente falando, a Sodal com o Schachmann é mais outro especialista no contrarrelógio que aqui está presente.
Já não falta tudo para irmos ao encontro da montanha nesta etapa. Vamos passando os olhos aqui pela parte de trás do pelotão. Continuamos a ver aqui o Jesus Penha, Paulo Martins, e vamos vendo também aqui problemas para o